Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novos vídeos sobre tecnologia. Essa é a nossa aula 3, Indicadores de Desempenho, que faz parte da disciplina de Infraestrutura de TI. É muito importante entender esses indicadores, é muito importante como aplicar e interpretar esses indicadores. É o que nós vamos ver nessa nossa videoaula. Importante também frisar que devem buscar a complementação desse conteúdo no material que está disponível em nossa sala de aula virtual. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 3. Infraestrutura de TI, Indicadores de Desempenho ou KPIs. É crescente a necessidade da medição de desempenho por meio de indicadores, isso em qualquer tipo de organização. O indicador de desempenho ele permite um maior grau de precisão nas decisões que vão ser tomadas pelos responsáveis pelos sistemas. Eles também permitem um maior grau de exigência dos stakeholders sobre a gestão dos próprios negócios. Indicadores de desempenho eles são necessários, pois há uma necessidade muito grande de medição objetiva, sistemática e transparente de processos de negócio. Esses indicadores não são apenas financeiros, são indicadores também de produção, indicadores de manutenção, indicadores do negócio como um todo. É necessário também que se coloque um sistema estruturado de indicadores organizacionais que vão gerar necessidade de critérios corporativos que sejam únicos para uma medição precisa, para que todos os resultados possam ser devidamente interpretados e as tomadas de decisões sejam as mais assertivas possíveis. Indicadores de desempenho também permitem uma maior velocidade e qualidade na tomada de decisões e, consequentemente, os efeitos dessas decisões também se tornam bem mais evidentes. Um sistema de indicador de desempenho ele deve estar baseado na medição sistemática, seguindo uma estrutura de indicadores e não apenas de dados ou informações gerenciais, que deve ser planejada e balanceada. Veja que não são considerados resultados de fato aqueles que não possam ser confirmados, que não possam ser medidos através de uma metodologia científica, onde nós temos causa e efeito. Muitos resultados são obtidos por sorte, são obtidos informalmente, eles não são sustentáveis e por isso mesmo não podem ser considerados resultados para indicadores. A medição sistemática, estruturada e balanceada vai permitir às organizações uma melhor monitoração no desempenho e, dessa forma, é possível realizar intervenções com base em indicadores que sejam pertinentes e confiáveis à medida que ocorrerem mudanças na própria estrutura organizacional. Vejam que indicadores de desempenho trabalham com dados, trabalham com informações e as próprias indicações dos indicadores. Os dados são a menor instância de uma estrutura de indicadores e um dos seus componentes fundamentais. Eles são armazenados em bancos de dados apropriados, que são organizados de forma a estarem sempre disponíveis para serem manipulados. Em seu estágio primário, dados não fornecem subsídios para a tomada de decisão ou para a gestão. Quanto à informação, ela é a instância intermediária de uma estrutura de indicadores. A informação se caracteriza como o primeiro grau de manipulação dos dados disponíveis. As informações são, em última análise, a soma de determinados dados perante um certo interesse temporal e melhora em algum grau a qualidade da tomada de decisões. Já o indicador é a última instância de uma estrutura de indicadores de desempenho propriamente dita. Sua característica principal é a existência de fórmulas para o seu cálculo que preconizam ao menos uma razão entre duas informações. Podemos ter a divisão entre dois valores para obter um outro valor. Se não houver essa razão entre duas informações, então ainda não há um indicador pleno, genuíno, apenas uma informação ou um número puro. Portanto, o indicador é aquele que mais auxilia na tomada de decisão e com maior qualidade do que informações ou dados isoladamente. Podemos associar nesse quadro dados, informações e indicadores.
Os dados estão disponíveis para manipulação e processamento. As informações são organizadas e previamente manipuladas em primeiro nível. Já os indicadores são manipulados através de processos matemáticos. Enquanto os dados são diversificados e armazenados em sua totalidade, as informações são selecionadas e apresentadas sob diferentes formatos. Para os indicadores, nós temos a parametrização em formatos que permitam a sua análise. Dados são obtidos através de coleta em diferentes fontes. Já informações são viabilizadas através de sistemas gerenciais e os indicadores, obtidos através de regras predefinidas de contagem. Enquanto dados não têm foco na gestão, informações têm um foco mais abrangente e dispersivo, os indicadores têm foco no que é relevante ao negócio. Portanto, o indicador de desempenho, que em inglês é Key Performance Indicator ou KPI, é uma informação quantitativa ou qualitativa que vai expressar o desempenho de um processo ou sistema em termos de eficiência, eficácia ou nível de satisfação, que já vimos em aulas anteriores, todos referentes aos seus usuários, e que, em geral, permite acompanhar sua evolução ao longo do tempo e compará-lo com outros valores de referência. Quanto aos indicadores de desempenho na área de tecnologia da informação, a infraestrutura de TI ela afeta diretamente os usuários de serviços, tais como comunicação de dados, sistemas corporativos, acesso e uso da internet, entre outros, pois é ela que permite a comunicação entre os usuários e os próprios sistemas computacionais. O pressuposto de uma boa estrutura de medição de desempenho para a área de tecnologia da informação é que existam métricas bem elaboradas e não meras informações que sejam capazes de indicar os problemas que mais atrapalham a entrega dos principais serviços e processos aos seus usuários. Todos os indicadores devem ter a função de monitorar o desempenho dos processos atuais ou a consecução efetiva dos objetivos estratégicos da TI para o próprio negócio. Essa medição sistemática de desempenho na área de tecnologia da informação, estruturada e balanceada por meio dos indicadores, por meio dos KPIs dos diversos sistemas que compõem a própria infraestrutura de TI, permite uma análise mais detalhada desses resultados, bem como permite uma tomada de ações necessárias para garantir que os processos e os sistemas que regem o seu funcionamento as conduzam para objetivos estratégicos definidos dentro da organização. A medição de desempenho é um processo de avaliar o progresso para alcançar metas pré-determinadas e resultados, não só na área de tecnologia da informação, mas como em diversas áreas de processo. O indicador de desempenho mede eficiência, na qual recursos são transformados em produtos, com foco na qualidade, ou serviço, com foco na eficácia. Os indicadores podem ser divididos basicamente em três grupos: indicadores estratégicos, indicadores táticos e indicadores operacionais. Os indicadores estratégicos eles são acompanhados pela diretoria, pela alta direção, e estão relacionados justamente e diretamente aos objetivos globais da empresa. Por exemplo, turnover, que é a entrada e saída de colaboradores de uma corporação, o que interfere no funcionamento dessa corporação, nos resultados da corporação. Os indicadores táticos, que são acompanhados pelos níveis gerenciais da empresa e estão diretamente relacionados aos indicadores estratégicos, por exemplo, o índice de satisfação dos clientes quanto aos produtos ou serviços que são ofertados. E os indicadores operacionais, que são relacionados aos processos internos da empresa e que detalham as informações dos indicadores táticos e estratégicos, por exemplo, disponibilidade do serviço, considerando que a disponibilidade de um determinado serviço numa empresa afeta indicadores operacionais que vão afetar o índice de satisfação dos clientes com esses serviços e, logicamente, vão ser indicadores da positividade ou negatividade quanto ao atingimento dos objetivos globais da empresa. Daí, a relação entre esses indicadores estratégicos, entre os indicadores táticos e os indicadores operacionais.
Para exemplificar esses indicadores, vamos ver alguns deles que são muito utilizados na área de tecnologia da informação, que são muito aplicados à parte de infraestrutura de tecnologia. Primeiro, o KPI, nível de satisfação do cliente, onde a análise do grau de satisfação ou insatisfação pode explicar o nível de adesão de usuários aos serviços entregues pela rede da empresa, identificando os fatores que contribuem para o sucesso ou insucesso desse indicador. O nível de satisfação do cliente é calculado considerando o número de usuários satisfeitos dividido pelo número total de usuários multiplicados por 100. O próximo KPI é o índice de tecnicidade, que identifica a importância dos colaboradores de nível técnico e especialistas. Um índice elevado de tecnicidade na operação de uma rede de uma empresa, por exemplo, na área de TI, pode significar uma empresa que aposta e investe fortemente na contratação de profissionais altamente qualificados. Esse índice de tecnicidade é calculado considerando o número de técnicos especialistas dividido pelo número total de colaboradores multiplicados por 100. O próximo índice é o índice de turnover, que monitora a relação de colaboradores demitidos e admitidos na empresa. Esse índice ajuda a identificar problemas, por exemplo, relacionados às condições de trabalho e à própria cultura da empresa, e pode ser monitorado, pode ser parametrizado através de dashboards. O índice de turnover é calculado considerando o número de demissões mais o número de admissões dividido por 2. Esse resultado deve ser dividido pelo número total de colaboradores e multiplicado por 100. O nosso próximo KPI é o número de incidentes. Um incidente é qualquer evento que indisponibilize total ou parcialmente um serviço. Garantir que os melhores níveis de disponibilidade e de qualidade do serviço de uma rede sejam mantidos para os usuários conforme os acordos de nível de serviços, SLAs, é um dos principais objetivos. Portanto, a infraestrutura de TI ela deve apresentar um baixo número de incidentes ou os indicadores devem mostrar soluções para que esses índices de incidentes se mantenham baixos. O número de incidentes é calculado a partir do somatório do número de incidentes registrados naquele período de tempo. Outro indicador importante é o KPI Downtime. Downtime é um indicador usado para medir o tempo em que equipamentos, sistemas ou a própria rede de comunicação, toda a infraestrutura, num tempo permaneceram disponíveis por causas não planejadas. Esse indicador é calculado considerando o tempo de indisponibilidade dividido pelo tempo total de disponibilidade considerado, multiplicado por 100. Relacionado ao tempo de disponibilidade, nós temos o KPI MTBF, que é Mean Time Between Failures, ou tempo médio entre falhas, que é um indicador que funciona como uma métrica da média de tempo transcorrido entre uma e outra normalidade da rede. O MTBF não considera o tempo de inatividade esperado durante uma parada programada. Ele deve ser calculado usando uma média aritmética que considera o somatório dos tempos de funcionamento, tempo de uptime, dividido pelo número de falhas ocorridas no tempo considerado. Associado ao MTBF, nós temos o MTTR, Mean Time to Repair. O MTTR é um indicador útil para rastrear a rapidez com que a equipe de manutenção é capaz de reparar uma falha na rede. Não se destina a identificar problemas relacionados aos alertas dos sistemas ou atraso de equipes antes do reparo. O MTTR é calculado somando o tempo total gasto com os reparos durante o período de tempo observado, dividido pelo número de reparos efetuados. Temos também o KPI MTTA, Mean Time to Acknowledge. Esse é um indicador que procura medir o tempo médio entre a detecção de um incidente e a primeira ação, tendo em vista o seu reparo. Ele é orientado para medir a eficácia da capacidade de resposta dos times de gerência e de operação de rede. Vejam que o MTTA visa, basicamente, verificar o tempo de resposta a incidentes. Ele é calculado dividindo-se o tempo transcorrido entre o primeiro alerta de incidente, ou TA, e sua efetiva confirmação, o TC, pelo número total de incidentes ocorridos naquele período.
Outro KPI importante é o KPI disponibilidade. Esse é um indicador usado para descrever o período de tempo em que o serviço está efetivamente disponível, bem como o tempo exigido por um sistema para responder a uma solicitação feita pelo usuário. O KPI disponibilidade é calculado dividindo-se o MTBF pelo MTBF mais o MTTR multiplicado por 100. KPI percentual largura de banda. Veja que a largura de banda, ou bandwidth, representa a taxa máxima de transmissão de dados possíveis em uma rede de computadores. Considerando a infraestrutura e tecnologia da informação, que utiliza muitos recursos de internet e da própria rede interna, da rede local de computadores, vemos que, para uma operação ideal, o objetivo é chegar o mais próximo possível da largura de banda máxima que a rede possa oferecer, sem atingir níveis críticos. Esse indicador é calculado considerando a largura de banda utilizada dividida pela largura de banda total disponível na rede multiplicada por 100. Quanto à seleção do indicador, alguns cuidados, algumas observações são importantes. Primeiro, alinhar claramente os indicadores aos objetivos e aos requisitos críticos de sucesso para a monitoração daquela rede, da infraestrutura de tecnologia da informação. Os indicadores escolhidos devem ser mensuráveis e podem ser traduzidos em informações estatísticas, que são claras e objetivas, sobre o desempenho da rede, daquela infraestrutura de TI. É preciso também avaliar os indicadores existentes antes de se criar novos indicadores. Cada indicador também deve possuir uma meta associada, ou seja, atender a um objetivo claro de medição para aquela infraestrutura. Os indicadores devem apresentar uma unidade de medição, preferencialmente em valores relativos ou taxas, percentuais, além de permitirem a comparação com referenciais externos ou padrões de excelência, os benchmarks, que já são de conhecimento público, já são de domínio público. Podemos concluir, então, que os indicadores de desempenho de uma infraestrutura de tecnologia da informação devem fornecer informações precisas sobre o seu funcionamento, sobre sua operação. A partir dos resultados daquele indicador, é possível antecipar problemas e evitar prejuízos. Vejam que não só no aspecto financeiro, mas no aspecto operacional, no aspecto também humano. A escolha do indicador necessita estar orientada para os resultados operacionais que se deseja alcançar e que são necessários ao sucesso do negócio. Lembrando sempre que a infraestrutura de TI e a própria tecnologia da informação está inserida dentro de um plano de negócios. Um KPI sempre estará associado a uma meta de conversão e deve traduzir matematicamente o cumprimento de objetivos pré-estabelecidos através dessas metas para o próprio negócio. Deve-se elaborar um plano de ações que tenham objetivos claros e definidos, e as decisões vão ser tomadas com foco no cumprimento dessas metas e do controle através dos indicadores de desempenho selecionados e que levaram a esses resultados. Então vejam que não é apenas se introduzir indicadores de desempenho, mas efetivamente utilizar esses indicadores, basear ações nesses indicadores para que possa ter sucesso do negócio. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo que nós apresentamos aqui. Mais uma vez, eu reitero a necessidade de verificarem o nosso material em nossa sala de aula virtual que complementa o que foi aqui apresentado. Peço também para vocês darem um like lá no canal, se inscreverem, pois isso ajuda bastante no desenvolvimento de novos materiais aqui para vocês. No mais, agradeço a atenção e até a nossa próxima videoaula. Até lá!